Caríssimas, caríssimos presidentes de associação local, muito obrigado por essa oportunidade bastante importante, que é o início, de uma nova gestão, de estar juntamente com vocês, para falarmos um pouco de um tema que é profundo, importante, valioso para o nosso trabalho dentro da Seichonoye, dentro das nossas associações locais. Como todos nós sabemos, associação local é uma academia, é um agrupamento de pessoas e não é um agrupamento qualquer. Existe um objetivo, existe uma finalidade, existe uma missão, uma razão de ser. E justamente aquilo que nós vamos estudar agora vai nos ajudar justamente a entender e alinharmos esse trabalho todo dentro das nossas associações para poder realizar o objetivo maior do nosso movimento. O tema que nós vamos desenvolver é ética na prática. Nós falamos muito que quando nós nos tornamos presidentes de associação local, as pessoas costumam dizer assim, não é que eu sou presidente de associação local, eu estou presidente de associação local. Como se dissesse que, na verdade, o cargo é uma coisa transitória, o cargo é uma coisa que é ocupada durante um certo período de tempo, seja presidente de associação local, seja presidente de federação ou qualquer outro cargo, mas não é necessariamente que você vai ficar para sempre nisso, ou que não é para subir a cabeça e achar assim, não, eu sou o presidente, Pois bem, está correto falar assim, não tem nenhum problema você falar, eu estou presidente de associação local. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, estando como presidente de associação local, precisamos ser presidente de associação local da Seichonoye, tá? Não é qualquer presidente que você vai ser. Você não é presidente de uma organização qualquer. Você é uma presidente da associação local da Seichonoye. Então, esteja como presidente, sendo presidente de associação local da Seichonoye. Portanto, é importante nós entendermos, estudarmos, aprofundarmos sempre sobre o que é a conduta de um presidente de associação local, de um dirigente da Seichonoye, nos seus diversos ambientes, nas suas diversas atividades. E para tanto que nós vamos estar encaminhando nessa direção a nossa conversa, nosso estudo da tarde de hoje, do dia de hoje, tá? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, ética. A palavra ética, juntamente com a palavra moral, diz respeito às condutas, tá? Diz respeito à nossa forma de viver e conduzir a nossa vida. São palavras que às vezes se confundem, as pessoas usam como se tivessem o mesmo significado. Talvez uma diferença mais rigorosa é feita através da filosofia, mas o que importa para nós entendermos que quando nós falamos de ética e moral, estamos falando de perseguir justamente uma forma de conduzir a nossa vida, uma forma de conduzir as nossas ações. Tá? De uma forma mais ampla, de uma forma geral, dentro da filosofia, a moral se refere justamente às condutas propriamente ditas. Então, tem as regras morais, por exemplo, não roubar, não matar, ter determinados comportamentos, determinados ambientes. Isso são regras chamadas regras morais. Agora, o que é a ética? Dentro da filosofia, a ética é uma reflexão acerca dos fundamentos da moral. Então, se a moral fala não é para matar, a ética vai fazer a seguinte pergunta, por que não pode matar? Então, se a moral fala não é para roubar, ou seja, não é para levar coisa embora dos outros sem pedir, a ética vai falar justamente, mas por que isso não é tolerável, por que isso não é bacana? Então, essa é uma reflexão ética. Então, é na ética que nós vamos justamente fazer perguntas do tipo, o que é o bem, o que é o mal, porque certas coisas consideramos como bem, porque certas coisas são consideradas como mal. E a partir dessa concepção é que nós justamente vamos traçar certos parâmetros, certas regras de conduta. E a partir daí que as sociedades, de um modo geral, criam as chamadas regras morais. Então, se existem regras morais diferentes em diferentes sociedades, é porque justamente cada sociedade faz uma reflexão moral acerca do que é o bem e o mal, e daí acabam surgindo posicionamentos, colocações diferentes.
Mas e dentro da Seichonoye, né? Como que nós podemos entender isso? Acho que esse é o ponto que a gente precisa estar nos perguntando agora. Mas só para aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão introdutória, os gregos tinham uma definição bonita do que é a ética, né? Eles falavam assim que a ética é a estética da existência, ou seja, a reflexão da ética justamente nos leva a pensar de que forma que eu posso conduzir minha existência da forma mais bonita, de forma a promover o belo, de forma a promover a virtude. No caso, as virtudes, né? A verdade, o bem, o belo. Então, a ética seria justamente a estética da existência, ou seja, como fazer com que essas virtudes sejam realidades na nossa existência. E como presidentes de associação local, como dirigentes da Seichonoye, nós precisamos fazer essa pergunta sempre, de que modo que nós podemos conduzir o nosso trabalho a sempre promover essas virtudes, principalmente as virtudes, né, que a Seichonoye considera, as virtudes que a Seichonoye coloca como sendo fundamentais nós cultivarmos no nosso dia a dia. Tá? Então, para tanto, vamos iniciar nos perguntando o que é a base, o que é o fundamento da moral, da ética, segundo a Seichonoye. Então, na ética da Seichonoye, nós temos alguns pressupostos, né, alguns fundamentos. Vamos ver, então, alguns fundamentos no dia de hoje que vão nos nortear nas reflexões. Primeiro grande fundamento, nós encontramos, né, justamente naquele documento da Seichonoye que fala sobre a postura ética, ou quais são os valores da Seichonoye, né? Aquilo que nós chamamos de argumento ético e até político da Seichonoye, né? Que documento é esse? Esse documento se chama 7 Declarações Iluminadoras. E na primeira declaração iluminadora aparece, né? Todos devem estar lembrados, declaramos transcender todo o sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. E justamente reverência à vida é o primeiro dos fundamentos da moral segundo a Seichonoye. Se nós pegarmos o livro A Verdade da Vida, volume 1, né? Neste livro, A Verdade da Vida, volume 1, existe então essa explicação desse trecho, né, das 7 declarações iluminadoras. Então, na página 28, diz assim: ao declarar que reverenciamos a vida, significa que respeitamos e reverenciamos a nós mesmos. A conscientização de que nós próprios somos a valiosa vida é o fundamento de toda vida moral. Então, como está aqui bem claro, o fundamento de tudo na Seichonoye é a reverência à vida, partindo dessa dimensão mais, vamos dizer assim, voltada para nós mesmos, a reflexão da grandiosidade da minha vida. E diz aqui adiante que essa reflexão, essa reverência à vida, né, precisa se estender a todos os seres, até chegar à reverência à grande vida, que é Deus. Note que, desde o início, a Seichonoye fala que nós reverenciamos a vida. Não fala assim, reverenciamos a humanidade ou reverenciamos os homens, né? Por isso que o movimento da Seichonoye é um movimento de reverência à vida, de valorização, de glorificação da vida, das diversas formas de vida. Esse é um ponto que nós precisamos ficar bastante atentos. Por isso, a ética da Seichonoye não se refere apenas à nossa conduta em relação aos outros seres humanos, mas ao como também conduzimos as nossas ações, os nossos atos, em todos os campos, né, em todas as dimensões do planeta. Por isso que esse movimento é realizado nesse sentido, principalmente com bastante vigor nesses tempos atuais. Tá? Isso já está colocado, né, nesse documento. Reverência à vida é o objetivo da Seichonoye. E ainda, na Verdade da Vida, volume 1, lá mais para o finalzinho, na página 211, tem uma colocação, né, do mestre Masaru Taniguchi que é bastante interessante, quando ele diz assim: seja qual for o método de educar os nossos hábitos, ou seja, seja qual for o método de educação moral, né, de nada adianta apenas tentar corrigir externamente aquilo que está mal. Enquanto não gravamos no filme mental pensamentos à imagem correta, apenas conseguiremos corrigir temporariamente os nossos hábitos através de penosos esforços,
pois a mente se revoltará interiormente e nos forçará a voltar à vida insalubre anterior. Seremos derrotados em nossa tentativa e nossa vida exterior acabará retornando ao que era. Aqui se encontra a falha dos métodos de educação moralista que existe pelo mundo. Esse é um ponto bastante importante também, né, para a nossa reflexão. Essa transformação da conduta humana não deve ser algo que vem como uma imposição externa. Apesar de que as leis, né, às vezes são observadas, as leis sejam escritas, as leis que eu falo são as leis dos homens mesmo, né, as leis que são elaboradas, né, pelo Congresso, etc. Embora essas leis, né, tentam conduzir o homem de fora para dentro, né, aqui esse trecho é bastante claro. Toda a transformação, toda a educação moral intensa, correta e efetiva acontece quando houver uma transformação interior. Isso é bastante importante a gente entender, né? Nós entendemos porque, às vezes, precisaremos, né, fazer alguns alinhamentos, algumas correções de rotas, né, alguns ajustes nas condutas das pessoas, e nessa hora precisamos entender que a correção mais efetiva acontece quando vem de dentro para fora. Então, primeiro a gente precisa realmente convencer as pessoas, né? Ou seja, convencer para a pessoa poder realmente transformar suas ações. De nada adianta a gente falar assim, não pode fazer assim, porque vai acabar sendo apenas uma mudança de fachada. Tá? Então, essas reflexões interessantes estão colocadas no livro A Verdade da Vida, volume 1, que gostaria que os senhores, né, depois estudassem mais vezes. Também um outro pressuposto da ética da Seichonoye é esta afirmação que tudo forma uma unidade, todos somos um. Né? Isso é colocado com bastante clareza no livro Caminho de Paz pela Fé, do professor Masanobu Taniguchi, e lá justamente quando ele questiona, né, ele faz essa pergunta sobre qual é a base ética que a humanidade necessita, principalmente frente aos avanços da tecnologia, e aí ele coloca lá alguns dilemas, né, algumas questões da bioética, né, ele levanta justamente esse pressuposto como sendo o pressuposto fundamental da Seichonoye. Profundamente interligado, né, a ideia da reverência à vida não está desligado a isso, mas sempre lembrarmos, né, que todos nós formamos uma unidade, todos somos um. Por isso, ao fazer ao outro, estou fazendo, na verdade, a mim mesmo, estou implicado nisso. Então, essa visão está por trás desta colocação. E no livro A Verdade da Vida, volume 13, nós encontramos que a ética da Seichonoye se baseia em valores eternos. Então, nós estávamos falando de que forma viver de modo a manifestar valor na nossa conduta, no nosso dia a dia. Que valor é esse? Então, no volume 13, lá no último capítulo, nós encontraremos uma profunda e maravilhosa discussão, né, que o professor Masaharu Taniguchi propõe acerca do que é o valor e qual o valor que nós precisamos nos basear para pensarmos a ética dentro da Seichonoye. E aí ele vai falar sobre a questão de nós buscarmos e realizarmos valores eternos. Tá? Em suma, né, nessa parte ligada à ética, deixo aqui lição de casa para vocês, algumas indicações de leitura. Tá? Então, já foi mencionado A Verdade da Vida, volume 1, tem o livro Caminho da Paz pela Fé, da autoria do professor Masanobu Taniguchi, e já aproveita, já lê também A Verdade da Vida, volume 13, principalmente o último capítulo, que vai falar essa parte referente a valor. Tá? Mas o volume 13 inteiro traz esse assunto. Mas daqui a pouco a gente vai indicar mais livros ainda, vocês estarão com um monte de lição de casa, né? E são livros para sempre serem lidos, sempre retomarmos, né, à medida do necessário. Em relação a ser dirigente do movimento, né, qual que é a nossa conduta, de que nós devemos agir? Já que nós estamos falando de livros, deixo aqui também duas indicações de leituras bastante fundamentais. Né? São os textos que todos nós deveremos passar se nós desejamos pensar sobre esse tema. Para ser dirigente, né, do movimento da Seichonoye, seja qual cargo for, qualquer que seja a função, é importante nós lembrarmos das palavras, né, que estão contidas no livro A Verdade da Vida, volume 38. Palavras do dia
22 de novembro. Então, lá uma palestra, um discurso, né, que o mestre fez por ocasião do seu aniversário, que foi transcrito, né, nesse livro, e lá fala exatamente qual que é a postura de quem é membro da Seichonoye, quem é dirigente da Seichonoye. Então, lá vai falar, por exemplo, né, que nós que somos membros, dirigentes da Seichonoye, devemos cuidar do nosso uso da palavra, né? Então, ele vai falar de uma forma bastante forte ali, que quem é dirigente da Seichonoye não transforma, né, não coloca o falar mal dos outros, né, como sendo uma atitude central da sua vida, né? Quem fala mal dos outros não merece ficar na Seichonoye. Ele faz uma colocação assim, bastante forte, né, que não condiz com o espírito do movimento. Então, é interessante, é importante nós lermos essas palavras, tá? Uma vez que somos dirigentes da Seichonoye. E lá aparece, né, pela primeira vez, algo bastante importante, que é a nossa postura em relação a esse sistema maior, né, esse todo, esse organismo maior, que se chama o Movimento da Seichonoye, né, o Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. É um organismo vivo, é uma organização no sentido de que está tudo bem delineado, né, qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel. E dentro da nossa atividade, sempre vai ter aquelas instâncias que são as instâncias que estão acima de nós, as instâncias superiores. E como que nós devemos agir, né, diante dessas instâncias superiores? Isso é colocado nessas palavras do dia 22 de novembro. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia, mas vale a pena nós lermos aqui esse trecho, porque ele diz ali a importância de nós termos essa docilidade, né, esse cuidado e realmente procurar aplicar, procurar seguir as coisas que nós recebemos, né, através das orientações, através das indicações, tá, que vêm das instâncias superiores do movimento. Então, nessas palavras do dia 22 de novembro, o mestre Masaru Taniguchi fala disso de uma forma bastante clara. E também nessa linha, é quase aquele livro que vale a pena nós lermos uma vez por ano, né? O livro O que deve fazer o dedicado à iluminação. Né? E nesse livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, justamente é colocado, né, de uma forma clara essa ideia que nós falamos agora. Para levar avante o movimento de iluminação da humanidade e o movimento para a concretização da imagem verdadeira da pátria, é preciso respeitar a organização, que é um organismo vivo, que possibilita dispor as pessoas certas em posições adequadas, fazendo com que cada membro responsável por uma função desempenhe, com eficiência, atividades coordenadas com o todo, obedecendo às ordens da diretoria central. Então, em outras palavras, né, isso não significa que a gente vai criar células autônomas no sentido, olha, eu sou mais eu, você, não importamos, né, com você, não, eu estou fazendo a minha parte, você que faça a sua, né? Não significa individualismo, né? Pelo contrário, significa que cada um tem uma posição, mas nós precisamos lembrar, daí, a importância daquela referência ética. Formamos uma unidade. Eu atuando bem, a unidade como um todo, o todo formando essa unidade, funcionará bem. Se eu atuar mal, alguma parte dessa totalidade irá começar a capengar, né? Ficar capenga. Por isso que cabe a mim fazer a minha parte. Então, essa postura, né, assumir essa responsabilidade, essa tomada de consciência, é importante para cada um de nós que somos dirigentes da Seichonoye. Fazer a minha parte, mas fazer essa pergunta: qual a parte que me cabe nesse momento, nessa função que estou realizando, desempenhando neste momento, né, a qual fui designado ou a qual fui eleito. Tá? E a gente fala que foi eleito, mas todos nós sabemos, né, que o movimento da Seichonoye é um movimento de Deus, né? Então, funciona aqui tudo aquilo que a gente aprende, né? Para as coisas da nossa vida, funciona, antes de mais nada, a gente só vai assumir aquilo que tem a ver com a nossa missão. Então, se você assumiu essa função grandiosa, é porque sua missão é grandiosa. Não duvide disso. Mas também tem aquela interpretação, aquela forma de entender as coisas através das leis mentais, né? Cada um só atrai aquilo que é semelhante. Então, se você atraiu uma função com grande responsabilidade,
pode ter a certeza absoluta. Independente, né, de ter consciência disso ou não, significa que você é uma pessoa grandiosa. Tá? Então, vai por aí e procure manifestar e fazer resplandecer, né, florescer essa grandiosidade em todos os seus trabalhos dentro da Seichonoye. É a postura fundamental, né, da nossa, não só da nossa organização, chamada Movimento da Seichonoye, mas em tudo que existe no mundo, né, é a convergência para o centro. Tá? Como nós sempre falamos, né, na oração pela paz mundial, quando se estabelece a ordem divina no mundo, ali se estabelece a convergência para o centro. Então vamos entender um pouquinho o que significa essa ideia, né, da convergência para o centro. Por que isso é tão importante para todos nós? O livro que deve fazer o dedicado à iluminação fala exatamente sobre isso, né? Qual é o centro do movimento da Seichonoye? Né? E lá ele vai falar do trinômio, né? Deus da Seichonoye, o Supremo Presidente, Vice-Supremo Presidente, ensinamento, e a vontade de Deus que perpassa, né, através desses três fatores, unindo, e que ali está o centro do movimento da Seichonoye. Mas o que significa convergência para o centro? Antes de mais nada, apenas uma correção terminológica. Durante muito tempo o pessoal falava reverência ao centro, né? Mas, na verdade, o termo correto é convergência ao centro ou convergência para o centro. Tá? Porque quando se fala reverência, talvez soe na cabeça das pessoas apenas uma postura de respeitar, né? Uma postura de não, ele é bacana, ele é importante, então eu vou reverenciar. Né? Então, toda vez que o presidente passar, eu vou reverenciar porque, na verdade, precisa ter essa reverência. Mas acaba ficando muito aquela ideia, né? Apenas reverencio porque ele é o centro. E eu não sou o centro, né? Ele é o centro, mas eu não sou. Então fica essa ideia, né, de que existe eu que sou o não centro e que reverencia o centro, né? Fica uma coisa meio dualista, tá? Então, a palavra correta, se você pegar a terminologia em japonês, né, não é reverência ao centro. O termo utilizado pela Seichonoye é Chushin Kitsu. Né? Chushin significa justamente centro. E Kitsu é uma palavra, é uma expressão que significa voltar e se tornar um. Voltar ao um. Então, olha como é profundo esse significado. Convergir é voltar ao um. Né? É convergir para voltar àquela unidade. E quando eu converjo ao centro, na verdade, essa unidade se estabelece. Então, o centro é um local, vamos dizer assim, é uma posição espiritual, né? É onde representa essa unidade. Então, quando você converge ao centro, né, seja assim, ou seja, converge ao centro de uma organização, no fundo você está dizendo o quê? Que você está convergindo aquilo que é o espírito, a unidade daquele agrupamento, daquela organização. Então, ela é bastante profunda. E a Seichonoye justamente diz assim, o centro do movimento da Seichonoye é a vontade de Deus. Né? E em cada categoria, ou em cada pedaço, né, da nossa organização, esse centro justamente é o lugar onde se manifesta, é o lugar onde se estabelece essa vontade de Deus, né, formando essa unidade. Então, é uma explicação bastante profunda essa que a Seichonoye nos dá. É só pensar ao contrário. Né? O que é a complexidade que existe no mundo? Tudo surgiu do um, esse um que foi se ramificando. Né? Por isso que tem essa complexidade do mundo. Agora, quando você fala assim, mas por que existe essa complexidade do mundo? Aí você vai precisar fazer esse movimento de volta, e voltar ao um, esse lugar originário. Tá? Então, quando se fala o centro, né, de alguma coisa, estamos falando não apenas de uma função, mas de uma função que tem esse lugar simbólico, que representa essa unidade. Então, quando nós convergimos, né, no caso, o presidente de associação local, tem lá as pessoas, né, da instância superior, que é a regional. Quando nós convergimos ao presidente da federação, ao presidente da Federação Pomba Branca, Federação Fraternidade, ao presidente da Associação dos Jovens, da Seichonoye, da regional, ou ao presidente da União das Associações da Prosperidade, né? Quando nós convergimos
a esse centro, na verdade, estamos fortalecendo essa unidade. E essa unidade está sendo vivificada. Então, é isso que nós precisamos ter consciência, né? Quando nós não temos esse espírito de convergência, o que vai acontecer? É essa unidade que desaparece, né? Então, esse é um ponto importante para nós realizarmos essa reflexão, tá? E aí tem um movimento duplo, né? O presidente de associação local, da mesma forma que converge ao seu centro, né, que é justamente aquele que está na instância superior, se torna centro, né, da associação local. E aí é um ponto importante, uma reflexão que nós precisamos entender, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, agora que eu sou o centro daqui, né, vocês precisam me obedecer, né? O pessoal começa às vezes a ter esse tipo de confusão na cabeça, né? Que na verdade não é muito correto a gente ter, tá? Quando eu falo pessoal, não é o pessoal da Seitonê que eu estou falando, estou falando pessoal de outros lugares, né? Aqui na Seitonê a gente não vai correr esse risco, mas para justamente não correr esse risco, tem alguns alertas que são importantes nós observarmos. O professor Seiichi Taniguchi escreveu o livro Entrada para o Mundo de Deus, né? E nesse livro, Entrada para o Mundo de Deus, tem justamente um tópico que tem esse título, Convergência ao Centro, tá? E aqui fala justamente da ética do centro, né? Então, convergência para o centro ou convergência ao centro é uma postura nossa em relação ao centro, mas nós que estamos nesse lugar de centro, né, de uma organização ou de um núcleo, de um pedaço dessa organização, no caso a associação local, qual que é a ética que nós precisamos ter sempre em mente? Isso vem em consonância com aquilo que a gente viu, né, no livro que deve fazer o dedicado à iluminação. Então, olha que trecho, né, olha que texto valioso que é esse daqui. A fé baseada em convergência ao centro é crença na convergência em torno da vontade de Deus. Portanto, mesmo que as pessoas se reúnam em torno de um personagem central, se esse personagem age movido pelo interesse egoístico, de nada adiantará. Será como se elas estivessem sob o comando de um chefe mafioso e acabarão formando um grupo que comete terríveis arbitrariedades. Olha aqui esse alerta que o professor Seiichi Taniguchi faz, né? Qual que é a diferença, né, entre ser dirigente, né, ser presidente de uma associação local ou presidente de uma organização criminosa, né? Qual que é a diferença? A diferença está justamente naquilo que a gente coloca como centro. Ou seja, eu no lugar do centro, o que eu vou representar, né? Ou o que eu estarei fazendo valer nessa postura, nessa posição, tá? Porque a organização religiosa e a organização criminosa, né, em tese, não tem nada de diferente de estrutura. Acredito que nas organizações criminosas a lealdade ali exista também com bastante intensidade, né? Porém, a diferença está justamente aqui. Tudo que provém da vontade de Deus jamais provoca a sensação de estranheza às pessoas. Isto porque Deus é sabedoria e amor onipresentes. A sabedoria e amor de Deus estão latentes no âmago de todas as pessoas. Por isso é fácil compreender a vontade de Deus. Então, é só lembrar disso. Deus está no interior de todos. Então, se é algo que é conforme a vontade de Deus, todos serão capazes de entender. E se alguma coisa não está sendo compreendida, é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Se essa vontade de Deus não está sendo compreendida, por quê? Ou uma reflexão, será que isso é realmente vontade de Deus ou será um interesse egoístico, né? Uma pergunta para se fazer. A sabedoria e o amor de Deus latente nas pessoas fazem com que elas compreendam a vontade divina e reconheçam o que é correto. Já os interesses egoísticos não trazem verdadeira satisfação. Mesmo quando ocorre, olha só que interessante, mesmo quando ocorre unanimidade no aspecto formal e tudo parece estar bem organizado, se o que move o grupo são interesses pessoais, logo aparecerão pontos conflitantes, desarmônicos. E muitas organizações, entidades religiosas, associações e até mesmo nações desmoronam-se em consequência da desarmonia surgida no seio deles. Então, aqui é um alerta ético, né, para todos nós. Por mais que formalmente a coisa esteja em ordem, teve uma votação, né, foi unanimidade, a maioria votou, né, se ali não existe a vontade de Deus,
corre-se o risco daquilo provocar dissonâncias. Tá? Então, por isso que é bastante importante sempre nós nos perguntarmos qual que é a vontade de Deus. Né? E no caso de uma organização, a gente tem uma coisa fácil de se fazer, né? Uma coisa que facilita um pouquinho mais, que a gente sempre orienta. Quando você tem alguma dúvida, sempre pergunte, né, a pessoa que está te orientando. Sempre pergunte àquele seu líder. Né? No caso, por exemplo, do presidente de associação local, sempre que surgir alguma dúvida, é para perguntar, né, para o presidente da federação, presidente regional, né, presidente da UAP, que ali vai estar justamente a resposta, a orientação correta. E se mesmo assim não surgir a resposta, então vai lá para os presidentes nacionais, né? E aí vai. E assim a gente mantém justamente o quê? A ordem para poder ouvir as orientações corretas para conduzirmos o nosso movimento. E às vezes as pessoas perguntam, mas e se aquilo que a gente ouviu, né, como uma determinação, como uma ordem, como uma orientação, ainda é dissonante para mim, né? Não tem, eu acho que não tem nada a ver. Aí é uma questão de conversar mais, né, se aprofundar, abrir o diálogo. Acho que isso é bastante importante. Vivemos numa organização que tem essa possibilidade, né? E essa possibilidade é importante, né? Então, vamos conversar e vamos chegar a essa orientação aprimorada. Tá? Pode parecer que a causa do desmoronamento foram os conflitos entre as pessoas, mas, na verdade, foi o fato de que os interesses dessas organizações, entidades, associações ou nações não estarem unidos em torno da vontade de Deus. Não existia neles o amor. Tá? Então, como fazer para que a sua associação local exista perpetuamente? Né? É fazer com que essa vontade de Deus sempre aconteça ali. Né? E não fique à mercê de interesses egoísticos. Tá? Esse é um ponto que nós precisamos bastante aprofundar. Nesse sentido, cabe aquela primeira afirmação, né? Quando as pessoas falam, eu apenas estou como presidente de associação local, a pessoa tenta relembrar disso, né? Preciso ser humilde, preciso ouvir, porque, na verdade, eu estou desempenhando essa função, mas, na verdade, eu sou parte de algo maior, que é o movimento de iluminação da humanidade, o movimento da Seichonoye. Tá? O amor é o sentimento que faz a pessoa libertar os outros. O amor é o sentimento que faz a pessoa libertar os outros, em vez de tolhê-los. É impossível concretizar-se a convergência ao centro, onde as pessoas tolhidas e oprimidas por arbitrariedades e interesses egoísticos de alguns não conseguem desfrutar da verdadeira liberdade. Olha que colocação profunda, né? A convergência ao centro não é um ato de arbitrariedade do centro, né? Como diz aqui, quando existe a verdadeira convergência ao centro, e ainda mais no movimento da Seichonoye, que é o movimento onde tudo gira em torno da vontade de Deus, com certeza tudo acaba entrando no seu devido lugar. Né? E as pessoas vivem, realizam as coisas com bastante alegria. Tá? Então, essa reflexão que precisamos fazer. Uma palestra que foi feita pelo professor Seicho Taniguchi, né? Acredito que foi no ano de 1987, uma convenção da Associação Fraternidade, lá no Japão, ele citou um trecho, né, de um livro que ele escreveu, que é um livro que interpreta um outro livro, um livro do Zen Budismo, chamado Shobo Genzo, é o nome do livro do Zen Budismo, e o professor Seicho Taniguchi escreveu uma obra em que ele interpreta, né, justamente esse texto budista, que é de autoria do mestre Dogen, do Zen Budismo da escola Soto. Né? E lá tem um diálogo, que é o diálogo entre um monge e o monge Keishin, que é um monge do Zen Budismo. E o monge perguntou para o monge Keishin. Keishin seria o mestre desse monge, né? E a pergunta foi justamente essa, como vocês estão vendo aí. A pessoa perguntou, como fazer para que as montanhas, os rios e a grande terra convirjam a mim? Essa foi a pergunta do discípulo. Como fazer para que as montanhas, os rios e a grande terra convirjam a mim? A resposta do monge Keishin foi uma outra pergunta. Como fazer para eu convergir as montanhas, aos rios e a grande terra? Tá? Então, olha só. Enquanto um estava perguntando como fazer para
convirjam a mim, a reflexão que o mestre, o monge Kenshin, propõe não é para perguntar como fazer com que as pessoas me obedeçam, né? Mas é como eu chegar às pessoas, tá? Como faço para eu convergir ao universo. Tem uma reflexão bastante profunda. E o professor Seiichi Taniguchi, justamente ele diz o seguinte: nessa primeira postura, como fazer com que as pessoas convirjam a mim, né? Além de ter essa ideia, né, como fazer com que as pessoas obedeçam a minha ordem, existe algo que não existe nessa segunda postura. Então, quando nós falamos como posso fazer para convergir a montanha aos rios e à grande terra, no fundo estou dizendo o quê? Como que eu posso fazer para me tornar um com as montanhas, os rios e a grande terra? Né? Então, essa que é a grande questão, né? Essa é a ética do centro, né? Então, o presidente de associação local sempre vai fazer essa pergunta. Não é para perguntar assim, por que o pessoal não está me obedecendo, né? Acho que eu preciso chamar alguém para dar uma aula para eles, né, sobre precisa obedecer o centro e tal, né? Mas a pergunta primeira que precisa fazer é essa. Como fazer para eu me tornar um com a diretoria, eu me tornar um com os adeptos, eu me tornar um com as pessoas? Tá? Essa é a pergunta que nós, que estamos no lugar central de alguma atividade ou de alguma organização, precisamos realizar. Tá? Uma pergunta bastante importante, bastante profunda. Né? Teve um curso para presidentes de associação local que foi realizado já há muito tempo atrás, né? Acredito que foi até no século passado, né, nos 1900 e alguma coisa, que eu lembro que uma presidente de uma determinada associação local disse assim, né, diretor, né, o que acontece hoje em dia na Seichonoye? Né? Antigamente o pessoal chegava, reverenciava todo mundo, né, e estava todo mundo em harmonia, mas hoje em dia o pessoal está lá, né, fazendo fofoca, falando mal dos outros, né? Durante a reunião vai para a cozinha, e tem mais gente na cozinha do que na associação, no público propriamente dito. E não estão falando, não estão na cozinha fazendo sutra, né? Estão lá falando mal de alguém, ou falando dos outros, né? Da vida alheia. Isso é inadmissível. Então ela estava lá bastante, na verdade, revoltada com essa situação atual. A orientação é a seguinte, né? A orientação que foi dada foi: que bom que você é presidente dessa associação agora. Que agora você vai mostrar para essas pessoas qual que é a forma correta de agir. Né? Tem um filme famoso, né, antigo, que aparecia um mestre lá, que o mestre falava assim: não existem maus alunos, existem maus professores. Né? Então, se eles faziam fofoca dentro da associação local ou agiam de forma não condizente, é porque alguém ensinou para eles que ali pode agir assim. Então, eles acham que é o normal agir assim. Agora que você se tornou presidente, você vai mostrar que, na verdade, não precisa agir dessa forma, pode agir de uma forma diferente. Você vai ser uma professora diferente. O pessoal vai estar de olho na sua ação, na sua forma de conduzir. Né? Então, essa associação está salva, porque tem você como presidente, que com certeza vai tomar essa atitude. Né? Então, essa foi a resposta. E é verdade, né? Para as pessoas que estão se perguntando, mas que filme é esse, né? Na verdade, o filme é o Karate Kid, tá? E o mestre é o Sr. Miyagi, né? Mas, justamente, essa frase é importante. Né? Que tipo de orientação estou passando para as pessoas? Quando eu falo orientação, não é palavra, mas são atitudes, né? São ações. Tá? Sabe aquela frase que nós vemos, né? Por aí, nos para-choques de caminhão? Né? Tem uma frase famosa, aquela frase que diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Todos nós queremos um mundo melhor. O que é que nós precisamos fazer, então? Não é falar que o mundo precisa melhorar, mas nós sermos a própria mudança. Tá? E a nossa associação local será um local de reverência, de fé e de crescimento espiritual a partir de nós, a partir da nossa atitude como presidente de associação local. Com certeza a gente ainda não é 100% perfeito, né? Mas o caminho da Seichonoye é o caminho do progredir infinito. Tenhamos isso como meta, tenhamos isso como diretriz da nossa vida. Com certeza vamos crescer muito nesses anos, né, da nossa gestão, nesses 3 anos da nossa gestão como presidente de associação local. Algumas orientações bem
práticas, né? Para criar um ambiente de harmonia. O princípio básico da harmonização é um capítulo do livro A Verdade da Vida, volume 14. Tá? E nesse capítulo, né, do livro A Verdade da Vida, volume 14, Mestre Masaru Taniguchi diz assim: estar em harmonia não é estar em harmonia com as coisas erradas, com as coisas que não estão corretas. Né? Pelo contrário, a coisa não está correta porque não está em harmonia. Né? Então, isso é muito claro. Tá? A orientação da Seiichi no E é: se a coisa não está andando bem, precisamos tomar medidas, precisamos ajustar. Não é para ficar de olho fechado, ou não vou falar, né? não vou dar determinada orientação, porque isso vai criar uma desarmonia. Né? E na verdade não é que vai criar uma desarmonia, já está em desarmonia. Né? Então vai lá e oriente as pessoas corretamente. Tá? Mas uma coisa bastante importante, né? Acredite no poder da oração, e ainda mais no orar em conjunto. Não há associação local que não se transforme quando o presidente toma essa iniciativa, é um presidente que ora, né? E ora em conjunto com a sua diretoria. Né? Não tem espaço para desarmonia numa associação em que as pessoas sentam e em conjunto fazem as práticas. Então isso é bastante importante. Tá? Sempre recorra à oração para resolver as coisas do dia a dia da sua associação local. E lembre-se da educação da vida da Seiichi no E, que fala sobre os 5 desejos do ser humano. Então, se por acaso alguma dificuldade você estiver tendo dentro da sua diretoria, lembre-se, né, que pode ser que essa dissonância está acontecendo porque algum desejo do ser humano não está sendo atendido. E no livro A Verdade e Orações, volume 1, tem uma oração que se chama Oração do Progresso. E lá, justamente, o mestre Masaru Taniguchi fala que são 5 os desejos humanos. Né? Quais são os 5 desejos do ser humano? Esses desejos é do ser humano enquanto filho de Deus. Tá? Não estou falando do ser humano fisiológico ou do corpo humano. Né? Quais são esses 5 desejos do ser humano? É o viver, amar, ser amado, ser reconhecido, ser útil. Então, se alguém está desanimado ou se alguém está trazendo alguma situação de desarmonia, aplique esses 5 desejos do ser humano. Talvez falta ser amado, falta ser reconhecido. Talvez esse viver é também ligado ao ser livre. Né? Alguma coisa faz com que ela se sinta tolhida, às vezes é na vida particular. Né? Vai lá fazer oração na casa dessa pessoa. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Para finalizar, gostaria de falar sobre a pequena ética, né? A etiqueta. Na verdade, a palavra etiqueta não vem de ética, mas vamos fazer esse pequeno trocadilho, né? Como se fosse a pequena ética que nós precisamos cuidar das nossas posturas e nossos atos. Em outras palavras, né? Quando nós falamos de etiqueta, né? Etiqueta é a forma como nós vamos agir, como nós vamos nos portar e até como nós vamos nos colocar, estar presente em determinadas ocasiões. Isso tudo é regulado pelas normas da etiqueta. Mas vamos entender que a etiqueta é a pequena ética nas posturas e nos atos. Em outras palavras, né? Qual que é o objetivo da Seiichi no E? Não é reverenciar a vida, fazer valer a vontade de Deus? Então, na nossa etiqueta, no dia a dia também, nós precisamos cuidar disso. Tá? As pessoas perguntam, né? O que norteia, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de se falar dentro das atividades da Seiichi no E? É justamente o mesmo fundamento ético que nós aprendemos. Tá? Então, isso que é importante nós não perdermos de vista. E dentro da etiqueta da Seiichi no E, existem os protocolos, a forma de agir. Né? Lembrando sempre que tudo gira em torno da ideia do sagrado. Né? Então, numa associação local, lembre-se, né, que é um local sagrado. Tá? É um espaço sagrado. Né? Quando você vai fazer uma atividade no palco, não é uma simples atividade, você está fazendo uma atividade da Seiichi no E, uma atividade da promoção do sagrado. Existe a sacralidade do encontro. Né? São filhos de Deus que estão chegando ali. Né? Então, nós precisamos poder recebê-lo de modo a enaltecer essa sacralidade do encontro. E a sacralidade da ocasião. Né? A ocasião é uma reunião para manifestação, para o despertar da natureza divina, e nós vamos falar de algo sublime que é o ensinamento da Seiichi no E. Né? Então, em cada ambiente existe o quê? Existe, por exemplo, uma forma de falar, né? Uma forma de se vestir. Né? Então, mesmo numa reunião de vizinhança, se é uma reunião da Seiichi no E, né? Nós teremos lá cuidado com a palavra, né? Vamos também tomar cuidado com o nosso
vestuário, se nós estamos nessa função, né, de pessoas que estamos representando a Seichonoye como preletores ou como organizadores daquela reunião. Então essas são as dicas, né, que gostaria que justamente planejei para nós conversarmos no dia de hoje. Vamos nos aprofundar dentro desse estudo que nós fizemos, né, aprofundar essas nossas reflexões e vamos conduzir de uma forma maravilhosa este grandioso movimento que é o movimento da Seichonoye. Como eu disse, todos vocês, todos os senhores, presidentes de associação local, têm o papel de protagonismo dentro do movimento da Seichonoye. Então, conscientizando desse papel, conscientizando desse local onde você está nesse momento, né? Esperamos então que vocês façam uma grandiosa gestão e conduzam de uma forma maravilhosa esses seus anos do seu mandato. Muito obrigado à atenção de todos. Muito obrigado.